Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo permaneçam com os irmãos. Hoje, dia 29 de março de 2020, estamos através desse recurso, através da internet, falando com os irmãos. Estamos cumprindo as orientações das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, com relação a não realizarmos reuniões presenciais. Estamos, através desse recurso, com você, para cultuarmos a Deus. Nós estamos juntos neste momento, espiritualmente, como família, como irmãos em Cristo, como povo de Deus. E eu gostaria de iniciar lendo um texto da Palavra de Deus, o Salmo 146, que fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Eu gostaria, no início deste culto, de estar lendo esse texto com você, para que você possa se pautar pela Palavra de Deus. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que Deus nos abençoe na leitura da palavra, que nos traz alimento, que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos traz esperança. E eu quero, através deste momento de culto, levar a você uma mensagem de esperança, levar a você uma mensagem de que Deus está no controle de tudo. Estamos nas mãos de Deus, como sempre estivemos e como sempre estaremos. Eu gostaria agora de orar com você. Pai querido, eu quero agradecer por esta oportunidade que nós, como povo de Deus, a Igreja Presbiteriana Independente Cianorte e muitas outras pessoas que talvez estejam conosco neste momento através desse recurso, ó Deus, tecnológico, eu quero agradecer, ó Deus, pela vida, agradecer pela vida física, material e pela vida espiritual. Como disse o teu servo no passado, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. E é esse o nosso tesouro. Pai, nós queremos te louvar por isso, porque o Senhor nos deu aquilo que nós jamais poderíamos conseguir com as nossas próprias mãos e com os nossos próprios esforços. Louvado seja o teu nome pelas vidas das pessoas que nos assistem agora. Louvado seja o teu nome porque o Senhor esteve conosco ontem, está conosco hoje, estará conosco sempre. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos físicas, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais. Quero agradecer por todos que estão neste momento nos assistindo e conosco se unem em oração. Louvado seja o teu nome. Oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. No salmo que lemos, nós encontramos palavras que nos trazem confiança e esperança. Irmãos, nós estamos dando continuidade a este momento que nós estamos vivendo, em obedecendo às orientações, em não nos reunirmos presencialmente. Mas, como já dissemos, tentaremos, através desse recurso, manter essa comunhão, nos mantermos como povo de Deus. E é muito importante, neste momento, nos unirmos. Não podemos estar juntos presencialmente. E esse é um momento de muita confusão e que está trazendo muitas preocupações e incertezas. E este é o momento, então, que nós, como povo de Deus, temos que nos firmar na palavra dele. A palavra de Deus é para nós regra de fé e prática. E nós queremos, nesta noite,
levar a você uma mensagem de esperança, fundamentado na palavra de Deus. Nós estamos vendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas que têm trazido preocupação. Eu confesso para você que nesta última semana fiquei muito preocupado, porque o que é que nós estamos vendo? Mais uma vez, quando a igreja deveria exercer o seu papel profético, o seu papel de mensageira da esperança, da paz, do amor, da confiança, nós estamos também, muitas vezes, inseridos dentro de uma guerra. Além desse momento que nós estamos vivendo, momento crítico, momento que nós jamais imaginávamos que em pleno século XXI, em pleno ano 2020, nós viveríamos. Então nós precisamos nos colocar diante desse contexto e como igreja, como povo de Deus, como família cristã, como nós estamos nos comportando, como nós estamos atuando, como nós estamos agindo, como nós estamos testemunhando. Infelizmente, nós, na última semana, além do problema que tínhamos em relação ao vírus, ao Covid-19, nós estamos enfrentando outros problemas. Exemplos, muitas vezes nós estamos percebendo que pessoas estão colocando notícias ruins, notícias negativas, e nós estamos colocando a nossa confiança, e eu digo nós como povo de Deus, como igreja cristã, colocando a nossa confiança em pessoas, em homens, em políticos. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês têm os seus posicionamentos, mas nós precisamos tomar muito cuidado agora. Esse é um momento de muita reflexão, de muita serenidade. Ainda ontem, o secretário, ou melhor, o ministro da Saúde, pediu que nós tivéssemos muita calma. Nós enfrentaremos dias difíceis, mas é preciso muita calma. Ele usou até a expressão frieza, harmonia. E ele ainda colocou uma coisa interessante, que nós, no momento oportuno, estaremos trazendo uma reflexão, que é preciso que a gente tome cuidado com as notícias ruins. Ele até falou de uma imprensa tóxica, mas eu gostaria também de alertar que, além da imprensa tóxica, nós temos esses meios de comunicação que estão sendo utilizados também de maneira tóxica. E muitas vezes nós dizemos assim, não devemos assistir à televisão, mas ficamos presos a esses noticiários que nos são trazidos e são levados a você através do WhatsApp, através do Facebook e de outros meios que a internet proporciona. E nós, às vezes, não assistimos à TV, mas ficamos apegados a esses meios, recebendo essas notícias, e o pior, às vezes nós estamos transmitindo essas notícias para outras pessoas e levando o medo, o pavor, levando o desespero, levando a intranquilidade, a insegurança, a desesperança. Mas nós, povo de Deus, devemos levar a esperança. E por isso, então, eu quero que você esteja atento a tudo isso que estamos colocando, refletindo. E eu tenho dito para você nesses dias, os irmãos no domingo passado, os irmãos da nossa igreja, no grupo da nossa igreja, para estarem lendo as Escrituras e buscando colocar a sua fé naquilo que a palavra de Deus nos diz. Mais uma vez, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, são para nós regra de fé e prática. Fé e prática, ou seja, a nossa prática, a nossa conduta, as nossas ações devem ser pautadas pela palavra de Deus. Nós cremos nas Escrituras como a palavra de Deus que nos orienta em tudo. E também neste momento, nós temos que buscar nela a nossa segurança, buscar nela a nossa orientação para nos conduzirmos em meio a estas circunstâncias as quais estamos vivenciando e nos tem trazido preocupação. Eu sei que você, como eu, também está preocupado. E não há como não estar preocupado. O mundo está passando por uma situação difícil. O mundo está passando por um momento de grande dificuldade. Eu espero, embora eu seja um pouco pessimista em relação ao ser humano, porque em meio a tudo isso que nós estamos vendo guerra ideológica, pessoas que estão se aproveitando do momento para criar pânico, medo, e outros colocam questões que são tão importantes como se não fossem importantes, como, por exemplo, as questões da segurança, a questão do isolamento. Eu quero dizer para você que você ouça as fontes e procure nas fontes corretas as informações. A TV é muito importante? É. Eu tenho seguido uma recomendação das Escrituras.
E eu gostaria que você também seguisse. Eu não tenho medo de assistir qualquer programa de televisão, porém eu me pauto pela palavra de Deus. É claro que em alguns momentos a gente tem que tomar cuidado, inclusive de evitar, de repente, a gente ficar assistindo TV e olhando essas informações que nos vêm através do WhatsApp e Facebook e buscarmos a leitura da palavra de Deus ou a leitura de um bom livro. Mas eu queria dizer para você que isso tudo nos traz preocupação. Queridos irmãos, esse é um momento difícil. Nós estamos vivendo isso dentro das nossas próprias casas. Esses dias eu estava preocupado que depois desse tempo aí nós vamos ficar viciados até em álcool gel. Esses dias eu estava no início, tudo que eu fazia, eu ia lá, usava o álcool gel. E fiquei pensando, vou ficar viciado desse jeito. Mas aí agora me corrigi, tenho lavado bem as mãos. E esses dias atrás aconteceu algo até interessante. Alguém estava nos falando e eu vi só o noticiário que até aquele apresentador, o Datena, quase confundiu. Ele estava com álcool gel e ele pensou que era água e quase que ele bebeu. Olha como as coisas estão acontecendo. Está difícil para todos nós. Por exemplo, com relação a projetos, eu tinha um projeto, eu tenho sempre compartilhado com os irmãos, pensava em construir daqui a uns dias, iniciar a construção da minha casa. Vou ter que adiar, nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que rever, vamos ter que olhar e analisar, fazer outros projetos. É um momento de calma, é um momento onde nós precisamos nos tranquilizar. Hoje, meu filho está completando mais um ano de vida, o Daniel, e a gente não pode estar junto. A gente não pode se abraçar, a gente não pode se cumprimentar, a gente não pode se beijar. E ele está lá na casa dele, eu aqui na minha, mas haverá um momento em que nós poderemos estar juntos. Eu sei que muitas outras famílias estão passando isso. Nós temos irmãos da igreja que estão com pessoas hospitalizadas e que não podem visitar os seus queridos devido a esse momento. Olha como as pessoas estão vivendo. Isso está sendo trazido para nós de uma maneira onde muitas vezes nos tira a tranquilidade, nos tira a paz, nos tira a segurança, nos tira até mesmo a confiança de um amanhã. Mas eu gostaria, nesse momento, de deixar com você uma palavra que eu penso pode trazer para você confiança, segurança, tranquilidade, serenidade, porque é na palavra de Deus que nós encontramos tudo isso. A palavra de Deus é rica em nos transmitir princípios. Eu quero dizer para você que eu não estou com isso tentando levar para você pensamentos positivos. Confiemos em Deus. E o texto que eu escolho nesta noite para a nossa meditação, para a nossa reflexão, é Filipenses 4, versos 8 e 9. Eu vou repetir alguns textos da palavra de Deus e a minha fundamentação é nela. É nela que eu busco me orientar para a minha vida nesses dias e gostaria que você também fizesse o mesmo. Veja o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa é a versão da revista e atualizada. Mas eu quero ler para você numa outra versão ainda, para que isso fique bem firme na sua mente, para que isso fique bem vivo na sua mente, para que você possa colocar isso como princípio para a sua vida nesses dias. Olha o que diz a nova versão internacional. É bem parecido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Mas eu quero reforçar ainda, lendo numa outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, os mesmos textos, os mesmos versos dizem o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto,
puro, agradável e decente. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que dá a paz estará com vocês. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. E ainda mais, uma outra tradução diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Fizemos a leitura 4 vezes de Filipenses 4, versos 8 e 9, para que você possa ter isso na sua mente, no seu coração, e que isso se torne uma prática na sua vida nesses momentos difíceis. Que nós sejamos mensageiros da esperança, mensageiros de uma palavra onde as pessoas possam se sentir seguras em Deus. Nós, como igreja, não podemos entrar nessa guerra ideológica, nessa guerra que nós estamos envolvidos nesses dias, que, já disse, além do problema da doença do Covid-19, nós temos aí este outro problema. E isso tudo está trazendo insegurança. Com relação a questões econômicas, eu não quero entrar no mérito da questão. Eu não sou uma pessoa especializada nesse setor, mas eu procuro, como pastor de vocês, como pastor, ministro da palavra, transmitir a palavra de Deus, que é para nós, como nós já dissemos, regra de fé e prática. E o que é que esse texto nos transmite? Ele nos fala para a gente colocar em nossa mente coisas boas. E essas palavras são muito parecidas com aquelas palavras que eu coloquei na semana passada, estão lembrados? Quando nós fizemos a leitura de Jeremias 3:21, palavras que nós colocamos no domingo passado para a nossa reflexão, palavras que diziam assim, baseadas em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essas palavras que foram escritas por Jeremias, provavelmente no ano de 586, Jeremias nasceu provavelmente no ano 655 a.C., e o livro de Lamentações, como nós dissemos, foi escrito em 586. Essas palavras, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, estão em sintonia com as palavras do apóstolo Paulo, nos versos 4, no capítulo 4, versos 8 e 9 de Filipenses, que foram escritas provavelmente no ano 62, quando Paulo estava em Roma preso. E Paulo então procurava transmitir uma palavra de esperança, uma palavra onde os cristãos, embora vendo Paulo preso, pudessem se sentir seguros. E ele colocava para que eles pudessem se pautar na palavra de Deus. Então ele transmite essas palavras, que ocupe a mente de vocês, sejam coisas boas. Como povo de Deus, nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos entrar nessa guerra ideológica e fazer o que muitos estão fazendo, colocando, por exemplo, através do WhatsApp, mensagens negativas. Estávamos participando de alguns grupos, ou estamos participando de algum grupo, onde pessoas parecem que querem trazer mais tragédia, querem trazer desgraça para a vida das pessoas. Não! Como cristãos, e se você pertence a algum grupo de WhatsApp, procure transmitir palavras esperançosas. Nós não estamos fugindo da realidade, mas nós não podemos aumentar o problema e torná-lo maior do que ele é. O pânico, o terror vai causar isso e vai dividir as pessoas. E esse é o momento de união. Eu quero clamar a você, cristão, para que se paute na palavra de Deus. Eu busquei alguns pensamentos além da palavra, é claro, e ela é nosso fundamento, ela é para nós aquilo que é regra de fé e prática. Eu busquei encontrar alguns pensamentos sobre como a gente deve pensar. Ralph Emerson, escritor, filósofo e poeta estadunidense, que viveu entre os anos 1813 e 1882, disse algo interessante. Ele disse assim: o homem é aquilo que pensa constantemente. E ele diz mais: o ancestral de cada ação é um pensamento. O homem é aquilo que ele pensa constantemente. O ancestral de cada ação é um pensamento. E em sintonia com o que Emerson disse, Freud, que viveu
de 1856 a 1939, que era um médico neurologista e psiquiatra, considerado criador da psicanálise, ele disse algo assim: o pensamento é um ensaio da ação. Mahatma Gandhi, que viveu de 1869 a 1948, um pacifista, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele também disse o seguinte, ele era um indiano: um homem acaba por se tornar aquilo que pensa. Um homem acaba por se tornar aquilo que pensa. Gordon Power disse também o seguinte: se nos entregamos a pensamentos negativos, rancorosos, indelicados ou impuros, tornamos-nos tensos, infelizes, deprimidos e apavorados. Albert Benjamin Simpson, um pregador evangélico canadense, teólogo, autor e fundador da Aliança Cristã Missionária, que viveu entre 1843 e 1949, sobre isso escreveu: o descuido com os pensamentos é tão perigoso como brinquedos explosivos. O descuido com os pensamentos é tão perigoso como brinquedos explosivos. E ainda, devemos seguir a palavra de Deus, que nos diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Fala sobre a questão do domínio próprio, que nós vamos encontrar com uma das características do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu fiz a leitura de alguns pensadores, mas apenas para ilustrar como também eles, embora muitas vezes não sabendo, estavam colocando coisas que estavam em sintonia com a palavra de Deus. O que é que Paulo escreveu para os cristãos no ano 62? O que é que Jeremias escreveu no ano de 586 a.C.? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E Paulo diz que nós devemos colocar na nossa mente pensamentos bons, construtivos, que edificam, que trabalham a nossa mente de tal maneira a nos acalmar, a nos tranquilizar, a nos confortar, a nos dar segurança, confiança em Deus. Estamos vivendo dias difíceis e é interessante, nós estamos passando por uma situação, como já temos colocado, que nunca tínhamos passado. Eu gostaria de fazer um registro sobre esse momento e as consequências que ele nos traz. Nós, pelo fato de estarmos em isolamento, estamos vivendo uma realidade que não imaginávamos que iríamos viver. Você, como eu, deve ter ouvido que em Wuhan, aquela cidade que foi o foco, foi o início de tudo lá na China, as pessoas, depois de ficarem 2 meses em isolamento, voltaram ou estão voltando à sua vida normal. E eu vi algo, a televisão mostrou isso, que é interessante. Muitas pessoas, depois desse isolamento, daquele confinamento, desta quarentena de 2 meses, estão agora indo para o cartório, nos cartórios, pedindo separação, pedindo o divórcio. Porque 2 meses mostraram para as pessoas aquilo que elas eram e aquilo que elas sentiam. E elas tiveram que, nesse confinamento, nesse isolamento, nessa quarentena, tiveram que se suportar, tiveram que ficar juntas e umas tiveram que aguentar as outras. Jean-Paul Sartre, um filósofo e escritor francês que viveu entre o ano de 1905 a 1980, escreveu alguns livros interessantes. Ele escreveu A Náusea e o seu principal livro, O Ser e o Nada. Jean-Paul Sartre, ele era um filósofo, um escritor e um dramaturgo também. E ele é considerado um dos filósofos mais importantes que defendia e falava sobre o existencialismo no século XX. Mas no ano de 1945, Jean-Paul Sartre escreveu uma peça teatral intitulada Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes. É a história, ou a peça, coloca 2 mulheres e um homem juntos dentro de um quarto de 4 paredes. O que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, essas pessoas têm que ficar ali eternamente juntas. Mas elas vão descobrindo que o outro acaba causando uma reação na gente, nas nossas vidas,
onde a gente passa a perceber o outro como se ele fosse um inferno na nossa existência e na nossa vida. João Paulo Sartre mostra através das 4 paredes que as pessoas elas passam a perceber que elas têm um dilema entre a liberdade e a responsabilidade. Não querendo me aprofundar, porque é uma questão filosófica, e é interessante que eu percebo que João Paulo Sartre, ele mostra o sintoma, ele mostra o problema, mas o existencialismo não mostra como solucionar. E ele mostrou habilmente o sintoma, que muitas vezes nós vemos o outro como um empecilho, um problema. E o fato de estarmos isolados muitas vezes nos faz ver quem realmente somos, e é isso que ele dizia. Porque o outro acaba sendo problema e eu o vejo como um impedimento para que eu tenha a minha liberdade. E então eu passo a não suportá-lo. E ele então passa a ser, ele e os outros, o inferno. E eu não sou capaz de olhar para mim mesmo. Para que eu possa, de repente, perceber que eu tenho falhas, que eu tenho limitações. E nós estamos vivendo isso. Muitas vezes nós estamos nesse isolamento e estamos percebendo que nós não estamos sabendo como reagir, como nos conduzir. E eu diria que nós, como cristãos, deveríamos, mais uma vez, eu repito, nos pautar pela palavra de Deus, porque nós temos a resposta para isso. O outro, como nós temos dito na igreja e nas nossas falas, nas nossas reflexões, o outro pode ser bênção na minha vida, eu posso ser bênção na vida dele. É isso que nós temos que estar fazendo quando estamos juntos, buscando edificar a vida uns dos outros, e não ir por esse caminho do existencialismo que vê o outro como um inferno, como um problema. Nem o outro que está aí com você, nem o outro que está fora, dentro de outras 4 paredes. Nós somos seres sociais, e Deus nos criou assim, para que nós vivêssemos em harmonia. E é isso que nós temos que buscar neste momento crítico, nesse momento difícil. Então eu convido você, mais uma vez, para nos pautarmos pela palavra de Deus, lendo novamente o texto que nós iniciamos a nossa reflexão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu deixo essas palavras para confortá-lo, para dar segurança, para dar esperança, e que nós possamos nos pautar pela palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. Que você use os recursos tecnológicos para levar esperança, não medo, não insegurança, não esse clima que o nosso país está vivendo, um clima de animosidade. Que a igreja seja profética, que a igreja seja mensageira da esperança, que a igreja seja mensageira da paz, que a igreja seja mensageira do amor, que a igreja seja mensageira das boas novas em Cristo Jesus, aquele que veio e morreu em nosso lugar. Aquele que disse, deixo-vos a paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É nesse Cristo que nós temos que colocar a nossa esperança. Deus te abençoe. Deus continue com você. E a nossa recomendação é que você siga as orientações que são sendo dadas pelas secretarias municipais, estaduais, ou, no nosso caso, Secretaria Municipal, Estadual, e também no Ministério da Saúde. Procure fontes seguras, procure entrar nesses sites onde nós temos informações corretas. Vá ali, como eu disse, no site do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, busque se informar e, como nós dissemos, examinar tudo, retenha o que é bom, retenha o que é bom agora. Você não precisa ter medo de nada, se oriente. Nós com certeza passaremos, como eu sempre tenho dito, o Deus que esteve conosco ontem, está conosco hoje, estará conosco amanhã. E hoje, dia 29 de março, foi mais um dia que nós vencemos, foi mais um dia que Deus nos deu vitória. Deus abençoe imensamente a sua vida. E eu gostaria de terminar dizendo a você, nós estamos juntos, embora separados presencialmente, estamos juntos espiritualmente. E eu quero encerrar esse nosso momento de culto,
com mais uma oração. E eu gostaria de interceder por você. Querido Deus e Pai, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, utilizando este meio tecnológico. Eu sei que muitas pessoas que nos assistem, que estão ouvindo agora, irmãos da nossa igreja e outros irmãos, outras pessoas, estão vivendo dias difíceis, como eu estou vivendo, como todos nós estamos vivendo. Mas o que nós precisamos nesses dias, como igreja, como teu povo, é nos comportar como testemunhas vivas do Senhor. E esse momento exige isso de nós. Nós possamos não, ó Deus, copiar aquilo que as pessoas sem esperança, sem o Senhor dirigindo a vida deles e delas, ó Deus, estão fazendo. Não, queremos nos comportar, queremos agir, atuar e fazer como os teus discípulos devem fazer, Senhor. Como os seus discípulos devem agir, como os seus discípulos devem atuar. Por isso, ó Deus amado, esteja dando paz, consolo às pessoas que estão intranquilas, confusas, inseguras, amedrontadas, alguns até apavorados, aterrorizados. Não, Senhor, tira isso do teu povo e nos dá, através da tua palavra, ó Deus amado, essa orientação, mas que ela não fique só na nossa mente, que nós possamos exercitar isso, praticar isso, ó Deus, nos nossos dias, nos nossos momentos futuros, para que nós possamos, como igreja, de onde estamos, dentro das nossas casas, levar esperança às pessoas e dizer, Deus bendito, que nós, ó Deus amado, com o Senhor venceremos, como o Senhor sempre fez o teu povo vencer. Abençoa no aspecto físico, material e espiritual todos os nossos irmãos, todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu peço a tua bênção, Deus, para o nosso país, peço a tua bênção para o mundo, para aquelas pessoas que estão enfrentando, ó Deus amado, um momento muito difícil em suas vidas. Senhor Deus, dá sabedoria aos cientistas, aos médicos, abençoa, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente, os profissionais da saúde, os policiais, todos eles, ó Deus, estão correndo riscos e nós pedimos a tua proteção, a tua bênção para a vida deles. Mais uma vez pedimos para os cientistas, ó Deus amado, para os pesquisadores, para que o Senhor continue dando sabedoria, para que nós possamos encontrar um remédio e principalmente uma vacina para evitar esse mal. Guarda, Senhor, abençoa, dá paz, ó Deus amado, dá harmonia, ó Deus amado, para que essas pessoas possam estar confiantes, esperando no Senhor. Dá-nos um restante de dia e mais uma semana, ó Deus amado, onde nós possamos, seguros no Senhor, vencer as horas, os dias e a semana que virá. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com você, esteja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe.